34. O fracasso dos três sábios na tentativa de desculpar a Deus. Eliú prosseguiu dizendo: Ouvi, ó sábio, minhas palavras, e vós, eruditos, prestai atenção, pois o ouvido distingue as palavras, como o paladar saboreia os alimentos. Examinemos junto o que é justo, vejamos o que é bom. Eis que Jó afirmou: Eu sou justo, e Deus me nega o direito. Apesar do meu direito, passo por mentiroso. Uma flecha me feriu sem que eu tenha pecado. Que há como Jó, que bebe sarcasmos como água. Faz companhia aos malfeitores, e ainda com os ímpios. Pois ele disse: Não aproveita ao homem estar em boas graças com Deus. Escutai-me, homens sensatos. Longe de Deus, o mal, de Shaddai, a iniquidade. Ele retribui ao homem segundo suas obras, e dá a cada um conforme sua conduta. Na verdade, Deus não pratica o mal. Shaddai não perverte o direito. Quem lhe confiou o governo da terra? Quem lhe entregou o universo? Se só aplicasse seus pensamentos em si mesmo, se concentrasse em si seu sopro e seu hálito, expiraria toda a carne no mesmo instante, e o homem voltaria a ser pó. Se tens inteligência, escuta isto, e presta ouvido ao som de minhas palavras. Um inimigo do direito saberia governar? Ousarias condenar o justo onipotente? Ele que diz a um rei: Homem vil, e trata os nobres como ímpios. Não considera os príncipes, e nem distingue o fraco e o homem importante, pois todos são a obra de suas mãos. Morrem de repente em plena noite. O povo se agita e eles desaparecem. E sem esforço afasta-se um tirano, porque seus olhos acompanham o proceder de cada um. E ele olha todos os seus passos. Não há trevas nem sombras espessas, onde possam esconder-se os malfeitores, pois ele não fixa ao homem um prazo para comparecer ao tribunal divino. Ele aniquila os poderosos sem muitos inquéritos e põe outros em seu lugar. Conhece a fundo suas obras, derruba-os na noite e são destruídos. Açoita-os como criminosos, e em público lança-lhes cadeias, porque se afastaram dele, e não quiseram conhecer seus caminhos, de sorte que chegou a ele o clamor do fraco, e o lamento dos pobres foi por ele ouvido. Se fica imóvel, quem o condenará? Se esconde sua face, quem o perceberá? Todavia, ele vela sobre as nações e os homens, para que não reinem homens perversos, que não haja armadilhas para o povo. Porém, se diz a Deus: Eu espiei, não farei mais o mal, o que está fora de minha vista, mostra-me. Se cometi injustiça, não recomeçarei mais. Será que, a teu ver, deverá ele punir? Não tu caçoas disso? Como és tu que escolhes, e não eu? Faz-nos conhecer a tua ciência. Homens sensatos, dir-me-ão, bem como o sábio que me escuta. Jó não falou com conhecimento, e suas palavras não levam ao bom proceder. Pois bem, que Jó seja examinado até o fim, por suas respostas dignas de ímpio, porque ao seu pecado acrescenta a rebelião, semeia a dúvida em nosso meio, e multiplica suas palavras contra Deus. Capítulo 35. Deus não fica indiferente aos assuntos humanos. Eliú prosseguiu dizendo: Julgas ter razão, pretendendo justificar-te diante de Deus? Já que dizes, que te importa? Que vantagem tenho se tivesse ou não pecado? Vou responder-te, a ti e a teus amigos. Contempla os céus e olha. Vê como as nuvens são mais altas que tu? Se pecas, que mal lhe fazes? Se acumulas delitos, que dano lhe causas? Se és justo, que lhe dás? O que recebe ele de tua mão? A tua maldade só concerne aos que são como tu. Tua justiça só concerne aos mortais. Uns gemem sob o peso da opressão e pedem socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: Onde está o Deus que me criou?
que na noite inspira cantos de alegria, que nos instrui mais do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que os pássaros do céu. E então, por mais que gritem, ele não responde, pois vê a arrogância dos maus. Certamente Deus não escuta o que é ilusório. Shaddai, a isso não presta atenção. Muito menos quando dizes, eu não o vejo. Meu processo está aberto diante dele e o espero. Ou então, sua ira não castiga. Ele não tem conhecimento da revolta. Jó abre a boca para o vazio e insensatamente multiplica palavras. Capítulo 36. O sentido verdadeiro do sofrimento de Jó. Eliú prosseguiu dizendo, espera um pouco que eu te instruirei. Tenho ainda mais razões em favor de Deus. Trarei de longe meu conhecimento, para justificar meu Criador. Na verdade, minhas palavras não são falazes. Falo contigo, um sábio consumado. Vê, Deus é poderoso, ele não caçoa. Ele é poderoso pela firmeza de seu pensamento. Não deixe viver o ímpio, mas faz justiça aos pobres. E não tira o justo dos olhos. Com os reis, sobre seu trono os instala, para sentar para sempre, e eles são exaltados. Mas amarra-os em cadeias, e são presos nos laços da aflição. Ele lhes revela seus atos, as faltas de orgulho que cometeram. Abre-lhes os ouvidos à disciplina, e exorta-os a que se afastem do mal. Se o escutarem e se submeterem, terminarão seus dias em felicidade, e seus anos no bem-estar. Mas, se não escutarem, atravessarão um canal e morrerão como insensatos. Sim, os endurecidos, que manifestam sua cólera e não pedem auxílio quando os aprisiona. Morrem em plena juventude, e sua vida é entre os prostitutos. Mas ele salva o pobre por sua pobreza, adverte-o em sua miséria. Também a ti ele quer arrancar da angústia, num lugar espaçoso, em que nada incomoda. E a mesa preparada para ti transbordará de gordura. Se tu não instruis o processo do ímpio, assegurar-se-á um processo equitativo. Toma cuidado para que não se seduza a fartura, e não te perverta em rico suborno. Faze comparecer tanto o importante quanto o que nada tem, tanto o homem forte quanto fraco. Não esmagues os que te são estrangeiros, para colocar no seu lugar a tua parentela. Cuida que não voltes à iniquidade, pois por causa dela foste provado pela aflição. E na sabedoria onipotente. Vê como Deus é sublime em seu poder. Qual é o mestre que se lhe pode comparar? Quem lhe prescreve sua conduta? Quem pode dizer-lhe, fizeste mal? Pensa antes em glorificar suas obras, que tantos homens celebram em seus cantos. Todos os homens as contemplam, admiram-nas de longe os mortais. Deus é grande demais para que o possamos conhecer. O número de seus anos é incalculável. Faz subir as gotas d'água e destila chuva e neblina. E as nuvens derramam-se em chuviscos, e a chuva cai sobre a multidão humana. Com ela alimenta os povos, dando-lhes comida abundante. Quem compreenderá as ondulações de sua nuvem? O ribombar ameaçador de sua tenda. Espalha diante dele seu clarão. Submerge os fundamentos do mar. Suas duas palmas ele as recobre com clarão, e lhe fixa o fim a atingir. Seu trovão anuncia sua vinda, inflamando a cólera contra a iniquidade. Deixa eu dar uma pausa aqui e continuar no próximo. Capítulo 37.